Fala, minha galera, meu nome é Ítalo Feitosa, vamos continuar o estudo da dilatação térmica. Roda a vinheta, bebê! Gente, olha pra cá. Na prática de dilatação térmica, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Esqueça! Esqueça todas as fórmulas que você fica vendo de dilatação térmica. Tu fica vendo, essa daqui é uma, essa é duas, essa é três, essa é quatro fórmulas tu fica vendo. Aqui eu só vou te ensinar uma. Só uma fórmula resolve todas as questões. Acredite não, prof. Pois chega comigo. Olha o que eu vou te falar, gente. Fórmula geral para poder resolver as questões de dilatação térmica vai ser essa daqui. Variação da dilatação, certo? Só que lógico, pode ser linear, pode ser a dilatação de uma área, dilatação superficial, pode ser a dilatação volumétrica, dilatação do volume, tranquilo? Então, ΔL é igual ao comprimento inicial, tranquilo nesse caso, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Gente, coisas simples que nós já sabemos. Quanto mais eu aumentar a temperatura, quanto mais eu variar para cima a temperatura, mais o objeto vai dilatar, tranquilo? Quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior variação esse cara vai ter, tranquilo? Ei, quanto maior for o meu objeto, mais ele vai dilatar também, né? Ei, mais ele vai dilatar em termos numéricos, tranquilo? Se fosse em percentual, poderia ser a mesma coisa. Calma que eu vou te mostrar isso um pouquinho mais na frente. Professor, vem cá, me diz uma coisa. Então quer dizer que essas três grandezas aqui são diretamente proporcionais à variação da dilatação? Pois é. Ei, professor, vem cá, mas me disseram que tinha umas outras fórmulas que eu precisava utilizar. Gente, é só por causa do seguinte. Esse ΔL é a variação da dilatação linear, tranquilo? O que é linear, professor? É em metros. Quando lá na tua questãozinha, ó, vem pra cá, chega pra cá. Quando lá na tua questãozinha a gente tá falando de metros, a gente escreve uma barra e pergunta assim: ei, professor, quanto é que dilatou essa barra aí em metros? Tranquilo? Ou então, você tá aqui, por exemplo, um anel, aí ele te pergunta assim: ei, o diâmetro desse anel, o diâmetrozinho dele, eita, o diâmetro tá aqui. O diâmetro dele dilatou quantos centímetros? O raio dele dilatou quantos centímetros? Quando ele perguntar diâmetro, raio, comprimento, aí você vai saber que você está falando de uma dilatação, o que, professor? Linear. Professor, e tem outros tipos de dilatação? Tem, cara. Por exemplo, olha se tu concorda comigo aqui agora. Gente, a gente tem uma dilatação que é a volumétrica. É a terceira, professor, a volumétrica. Gente, volume é metro elevado a quanto? É metro ao cubo. É um volume, é uma esfera, né, professor? Pois é, por exemplo. E aí, professor, dilatação volumétrica é metro ao cubo. Professor, o que é que muda na dilatação volumétrica? A fórmula. O que é que vai mudar na fórmula, professor? O que vai mudar é só o seguinte. É a mesma fórmula, só que muda aqui, ó. Em vez de ser variação da dilatação linear, aqui vai ser o quê? Na verdade, de comprimento linear. Aqui vai ser variação do volume. Tranquilo? Ei, professor. Variação agora do volumezinho, tranquilo? Variação do volume. Ei, professor, vem cá. Ao invés de ser o comprimento inicial, vai ser o volume inicial, V0. Professor, variação de temperatura é a mesma coisa, só que agora tem uma grande observação. Ao invés de ser alfa, agora vai ser gama, tranquilo? Professor, qual é a diferença entre alfa e gama, tranquilo? Eu poderia colocar aqui em alfa, poderia, beleza? Só que você tem que perceber uma coisa muito importante. Veja bem, quando a gente fala de dilatação linear, a gente está falando em metro, a gente está falando em uma dimensão. Quando nós falamos de dilatação volumétrica, é metro ao cubo. São 3 dimensões. Então veja bem, o gama, como trabalha em 3 dimensões, ele é 3 vezes alfa, que trabalha em uma dimensão. Então aqui poderia ser, por exemplo, assim, ó, 3 alfa. Poderia, sem nenhum problema. Ou então, professor, como as questões costumam dizer, gama ou coeficiente de dilatação volumétrica. Tranquilo todo mundo? Então, além de volumétrica, tem outro tipo? Tem. Qual é o outro tipo, professor? É a dilatação superficial. É quando a gente dilata a área, tranquilo? Dilatação superficial,
que é quando nós estamos dilatando a área, professor. E a área é metro ao quadrado. Tranquilo? Professor, a área trabalha em duas dimensões. Pois é. E deixa eu te falar uma observação. Quando a gente está falando de superficial, a gente fala de beta. O coeficiente de dilatação da área superficial é beta. Se trabalha em duas dimensões, professor, vai ser 2 vezes alfa, que trabalha só em uma. Então veja bem, se eu quiser falar da área, se eu quiser falar da dilatação superficial, eu vou colocar aqui ΔA, variação da área, é igual a área inicial vezes, aí pode ser aqui 2 vezes alfa, ou pode ser aqui beta. Depende de como a questão colocar, né, professor? Vezes beta, vezes variação da temperatura. Eita, Betinha! Betinha eu conheço muito bem, é uma pessoa muito gente fina, gosto muito de beta. Professor, vem cá, então a fórmula geral é essa? E depois, professor? Depois é só aplicar dentro das questões. E uma coisa muito importante que você nunca deve esquecer. Quando você estiver falando de 2 materiais, preste atenção, estou falando de 2 materiais. O material que tiver um maior coeficiente de dilatação, ele dilata mais e contrai mais, tranquilo? Lembre-se disso quando você estiver resolvendo as questõezinhas de prova, tranquilo todo mundo? Ítalo, fazendo também uma outra OBS para você, né? Já isso aqui dentro do assunto de óptica geométrica, você vai ver isso comigo lá em óptica também, mas aqui é só para poder a gente dar uma abertura inicial. Quando a gente fala de cores, já ouviu falar naquele negócio que fala basicamente assim: ei, se tu for sair de dia, não saia com cores escuras, saia com cores claras. Por que, professor, tem que sair com cores claras ao invés de escura? Porque o branco reflete todas as cores, já o preto absorve todas elas. Então, quando tu usa uma cor escura, porque você vai usar uma cor escura, professor, o que é que vai acontecer? Vai absorver mais. Por absorver mais, vai causar uma maior variação de temperatura no teu corpo. Tranquilo? Uma observação rápida de óptica geométrica só para você poder saber sobre isso. A questão pode te colocar, por exemplo, em uma situação em que você vai construir um aparelho eletrônico. Tranquilo? Você vai fazer uma construção lá de um aparelho eletrônico. E aí a questão fala assim, ó. Esse aparelho, ele fica submetido, preste atenção, esse aparelho fica submetido a altas temperaturas, diariamente. E a questão quer saber como você deve construir esse aparelho para que ele consiga suportar essas altas temperaturas. Temperaturas provenientes do sol, por exemplo. E aí, uma das primeiras coisas que você vai ter que falar lá na questão é o quê? Você vai querer colocar um aparelho de cor clara. Você vai escolher cor clara ao invés de cor escura, por quê? Porque aí, professor, ele vai fazer com que cause menos variação de temperatura, por refletir mais. Além disso, você vai procurar também outros meios para a construção desse aparelho, beleza? Então se ligue nesse pontozinho aí. Tranquilo todo mundo? Você vai, por exemplo, ele está em altas temperaturas, você vai querer, por exemplo, um aparelho com baixo coeficiente de dilatação. Porque tu já imaginou se tu tiver um aparelho lá, dentro de uma caixa, e ele tem altas temperaturas já, e tiver um alto coeficiente de dilatação, ele vai dilatar muito. Ele pode causar grandes estragos e parar de funcionar. Então, tu vai querer um baixo coeficiente de dilatação para esse tipo de aparelho. Então, se liga nisso aí, se liga nesse exemplo e vamos embora resolver questões. Vamos embora pro próximo vídeo. Um abraço.